Olá, queridos irmãos, saudações aqui na família do Projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Queridos irmãos, mais uma vez venho neste momento exatamente para ainda abordarmos em relação ao último vídeo que eu lancei aqui, que chamo atenção aos líderes, pastores, anciãos, diretores, todos os responsáveis pela igreja. Estou a falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu fiz um trabalho ao nível do país inteiro para averiguar a situação da nossa igreja quanto ao nível de conhecimento de profecia, principalmente por causa de que a Bíblia nos diz, em Provérbios 29, verso 18, diz lá que não havendo profecia, o povo se corrompe. Isto é bíblico. Mas, ultimamente, o que está a acontecer é que, enquanto temos este alerta, exatamente o próprio povo, especialmente a liderança, é que estão a pisar este verso, cortando, eliminando este verso, dizendo que, não havendo profecia, o povo mesmo vive. E, como consequência, o povo não se prepara para esses últimos dias. Isso é triste. Para tal, nós fizemos um trabalho, e este trabalho nós entrevistamos a nível do país, Zona Norte, Centro e Sul, com uma representação de irmãos. Nós recorremos aos irmãos que já estão dentro da igreja com 2 anos a mais dentro da igreja. Estou a dizer, nós não fomos entrevistar pessoas que foi batizado ontem, não, mas que já foi batizado há 2 anos a mais. E entre eles nós escolhemos exatamente o que vem refletido naquele vídeo ali. Você pode recorrer a este vídeo aqui no canal do Projeto Salvando Vida para a Eternidade. O título é este: aos líderes, anciãos, pastores, um alerta para todos. Então, fiquem bem atentos. Eu agora, diante das questões colocadas lá, quero agora trazer o esclarecimento de uma forma resumida daquilo o que eles lá responderam. Na verdade, no desenrolar daquele vídeo ali nas entrevistas, alguns tentavam responder e alguns mesmo mostraram um desconhecimento total. E os outros que tentavam responder, mas respondiam com uma dificuldade e precisavam de muita reflexão. Isso quer dizer que demonstra claramente que já faz muito tempo que não está a se dar mais profecia pelas nossas igrejas. Essa é uma questão geral. Eu não sei como está a situação na sua igreja, na sua região, não sei. Deixa aqui nos comentários o que você vê quanto ao estudo de profecia na sua igreja, na sua área. Como são quantas pessoas que conseguem fazer esse trabalho. Mas também um chamado para os nossos líderes, de modo que possam atuar de maneira diferente, a fim de levantar essa igreja. Imagine, a pessoa está já há 2 anos na igreja, não sabe nada de profecia. Queridos, das perguntas que nós levamos, eu vou citar aqui e dar um resumo de resposta, para não trazer um estudo completo sobre isso. Pelo menos trouxemos aqui algumas questões que são tão importantes para o conhecimento das profecias. Então, tínhamos lá, perante a entrevista, a primeira pergunta: o que significa reavivamento espiritual para si? Perguntada a pessoa. E reavivamento espiritual, o que é? Reavivamento, renovar-se a vida. É isso, renovar-se a vida. É um evento que acontece uma vez durante o ano. Este reavivamento tem como objetivo de uma renovação espiritual a cada um, voltar-se a Cristo, renovar as suas energias espirituais e não só uma comunhão com os outros irmãos também. Porque vem exatamente a pergunta a seguir. Esse evento reflete algo relacionado com as profecias? E lá sim houve um desconhecimento total em que tentaram se esforçar para dizer que sim, porque eles sabem muito bem de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não faz nada que não esteja ligado com a Bíblia. Então, tiveram ali tentando responder. Mas a realidade é, este evento tem a ver sim com a profecia. Em que sentido? Está na Bíblia, primeira coisa. Isso pode se encontrar no livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio 5, capítulo 16, temos Levítico, capítulo 23, Neemias, capítulo 8, fala exatamente da festa dos tabernáculos. Exatamente essa festa ali. Um dos objetivos que está lá, qual é?
é a vida no campo. Porque o reavivamento espiritual é feito onde? No campo, uma recordação de que nós estamos numa marcha, num êxodo, rumo a Canaã Celestial, rumo a Nova Jerusalém. Assim como também o povo saía do Egito, rumo para Canaã na terra, também nós ainda estamos rumo, marchando ao encontro de Canaã Celestial. Então, sempre, em cada ano, temos que nos lembrar disso e nos reunimos nós para recordar esta ocasião. Tá aí. Este é um lembrete. Tem a ver com as profecias, sim, porque esta saída das nossas casas para ir lá no campo é uma preparação para a vida no campo quando chegar a vez. Quando chegar essa vez? Quando? Perante o decreto dominical. E nós temos exatamente aqui, depois desta pergunta, se reflete ou não, já dei aqui a resposta. A outra pergunta, quando falamos sobre estudo de profecia, que matéria se trata? Estudo de profecia, que matéria se trata? Estudo de profecia trata-se de informação, avisos de Deus para o seu povo, de modo a preparar este povo. Mensagens, estudos de profecia são os avisos antecipados de Deus para o seu povo, para que o seu povo possa se preparar diante daquilo que está a vir pela frente. E isso demonstra claramente que Deus ama o seu povo, por isso que ele comunica com antecedência. É ali onde nós encontramos, então, muitos aspectos proféticos que vou revelar aqui a seguir. Mas antes, temos aqui a outra pergunta. Durante a semana do reavivamento espiritual, será que deu-se lá a mensagem de profecia? E, na verdade, queridos irmãos, você sozinho pode confirmar. Em muitos centros, eu entrevistei alguém que passou por muitos centros ao longo do reavivamento espiritual, que ao longo deles, apenas por cerca de 4 a 5, não sei, 6 centros, mas que talvez em um só é que viu uma das mensagens de profecia, mas apenas uma mensagem só. Lá onde estávamos, estou a falar aqui na cidade da Beira, os membros reclamaram, não houve mensagem de profecia. E quando aparece alguém, se é pastor, apenas dá um toque e desaparece, some de vez, já não fala mais. O que está a acontecer, queridos irmãos, o que está a acontecer? Isso é triste. Nós devemos levar a nossa igreja em preparação para os últimos dias. E lá então seguem as perguntas, que são os itens proféticos aprendidos na nossa igreja já faz muito tempo. E será que já ouviu falar sobre a sacudidura? E muitos responderam aqui, não sei. Tentaram justificar coisa que nem próprio consegue perceber. O que é a sacudidura? A sacudidura é o processo que Deus vai usar para afastar da sua igreja aqueles que estão a ocupar lugar inutilmente. E não só, aqueles que estão a influenciar erradamente a sua igreja. Então Deus vai sacudir essas pessoas, caem fora, fica apenas aqueles que são sinceros e a igreja vai ser purificada. Por outra, a sacudidura é o processo de purificação da sua igreja, em que o impuro cai fora e aquele que deseja estar puro vai ficar então dentro da peneira. A sacudidura é isso. Isso vai acontecer exatamente daqui a pouquinho de tempo. Através de quê? Da grande angústia que nós estamos a entrar. Por isso, fica conosco aqui. Nós estamos a trazer exatamente essas mensagens. A grande tribulação já está chegando. Então, prepare-se, porque estamos a trazer exatamente essas mensagens de preparação. E aí, mas, será que já ouviu falar sobre o decreto dominical? E muitos não sabem, não entendem o que é decreto dominical. Fica comigo aqui até o final. Vou trazer exatamente este vídeo, uma atualização muito fresca desta situação aqui. O que é decreto dominical? Decreto dominical é o anúncio decidido em que os Estados Unidos vai promulgar uma lei. E essa lei vai ser obrigatória, vai tornar obrigatório nos Estados Unidos que todos adorem no domingo. E isso vai se generalizar no globo todo, no mundo todo. E o povo adventista do sétimo dia já está informado disso, que em breve os homens vão se juntar e vão decidir que o mundo inteiro adore no domingo. Não ache isso como uma piada, não. Fica comigo aqui, você vai acompanhar isso.
em breve mesmo. Isso já está acontecendo. Há muitos rumores sobre o decreto dominical, há muitos rumores sobre a convocação para a adoração ao domingo. Já está acontecendo. Aliás, aqui no nosso país já estamos em prenúncio desta situação. Aqui no nosso país já estamos exatamente neste prenúncio. Por isso, irmãos, é tempo este que nós devemos ficar atentos, não mais dormir como os outros estão nos dar este sono. Estão oferecendo sono à igreja, caracterizando mal aqueles que procuram chamar a atenção, que procuram atualizar a igreja. Proíbe até de vir às suas igrejas, porque está a falar coisas de profecia. Então isso não é para ser falado, porque está a dar medo à igreja, está a assustar a igreja. O que é que vale a pena? Informar a igreja, preparar a igreja com essas mensagens, ou deixar assim, calar, não falar nada, para depois a igreja se surpreender e cair fora, ser sacudida para fora. Cuidado. O outro, o selamento, será que já ouviu? Muitos responderam também, nada, não entendo. O que é selamento? Na altura exatamente que vai ser promulgado o domingo como dia de adoração, aí haverá uma linha divisória, a linha que vai dividir entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Então, o selamento vai ser este momento. Aqueles que aceitarem o sábado como o dia do Senhor e permanecer nele estarão a receber o selo de Deus. Os que preferirem o domingo em que os homens se reuniram e levantaram este domingo estarão a receber o selo do diabo ou a marca da besta. Estarão assim. Então, a marca da besta será o domingo. A marca de Deus é o sábado, de acordo com Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Dizem que Satanás virá neste mundo juntamente com os seus demônios. Será que você confirma isso? É verdade. O apóstolo Paulo comunicou muito bem, deve ser na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, por ali. Diz que antes virá o homem do iníquo, que quando vos disserem paz e segurança, chegará a repentina destruição. Satanás vai aparecer. Jesus em Mateus 24 disse, quando vos disserem, eis que está no interior, ou está lá fora, não saiais, não deis crédito, porque o Filho do Homem virá como um relâmpago. Então, queridos, Jesus fala muito bem. Satanás vai aparecer. Aliás, este será o último drama de Satanás. Satanás vai fazer o último golpe. Ele vai aparecer exatamente em nome de Jesus Cristo, como se fosse Jesus, vai operar milagre, vai fazer muita coisa. E o livro Grande Conflito fala como que ele vai aparecer. Este é o último drama de Satanás. Mas o nosso povo não sabe. Muitos dizem o quê? Segundo as respostas lá, que também estou a acompanhar em muitos lugares. Estão a dizer o quê? Não, Satanás já veio, está aqui entre nós. Não é nada disso. Satanás vai aparecer sim, pessoalmente, vai enganar muitas pessoas, vai se personificar. Os demônios vão se personificar em figura de discípulos, em figura dos apóstolos, em figura dos profetas, e vão dizer que eu sou o apóstolo Paulo, eu sou Elias, eu sou o quê? E que não constitui a verdade. Então, está ali. Tenha cuidado. Aqui no canal, nós vamos dando essas mensagens pouco a pouco. Por isso, se inscreva neste canal, convide mais pessoas, compartilhe essa mensagem para que muita gente fique informado nessa última hora. Satanás vai aparecer mesmo. Isso é verdade. E a igreja deve estar informada disso. Ele já está a preparar o cenário. Acompanhe o nosso cenário, os nossos estudos, Desmascarando Satanás, aqui no canal do Projeto Salvando Vida para a Eternidade, YouTube. Estão lá as mensagens. Estão lá nessa série, exatamente essas mensagens ali. De preparação de Satanás para a vinda e o domínio dele. A outra questão. Será que já ouviu falar do alto clamor? O alto clamor? Também nada. O que é alto clamor? O alto clamor é a mensagem do povo remanescente de Deus que vai se levantar em oposição ao decreto dominical. Quando se promulgar no mundo inteiro que o domingo é o dia do Senhor e todos nós devemos adorar, os filhos fiéis de Deus vão ser tomados com o poder do Espírito Santo pela chuva serôdia que vai cair, que Deus vai derramar sobre os seus filhos. O que é chuva serôdia? Chuva serôdia é o poder do Espírito Santo que Deus vai oferecer aos seus filhos e vai lhes capacitar para pregar a mensagem
com todo o poder sem vergonha. Exatamente o Apocalipse 14, desde o versículo 6 até 12, 13 lá. Aquilo vai se cumprir na sua íntegra. A pregação com toda a força e poder. Isso vai acontecer naqueles dias. Então, é isso. Queridos irmãos, o que é a marca da besta? Já falei aqui. A marca da besta, o que é? Então, a chuva serôdia também, já falei. O poder do Espírito Santo. E o alto clamor é este momento mesmo que a mensagem vai ser pregada com muita contundência. Queridos irmãos, e o que está a acontecer? Não existe estes ensinos hoje em dia na nossa igreja. Não está sendo ensinado. Fala aqui nos comentários. O que está a acontecer em sua igreja? Será que está a se ensinar? Qual é a frequência do ensino dessas mensagens? Como está sendo? Quantas pessoas têm essa paciência, esse domínio de ensinar essa mensagem? E o que está dificultando para que seja ensinada essa mensagem em sua igreja? Deixa aqui nos comentários. Essas mensagens devem soar na nossa igreja, tal como aconteceu no passado. Para quê? Para que o povo de Deus continue ainda a entender e acompanhar o percurso dos eventos finais. Mas se isso não ser comunicado, não ser ensinado, como que vão entender cada coisa que estiver a acontecer ao nosso redor? Cada coisa que estiver a acontecer ao nosso mundo, no nosso país? Como que vão entender? Como que vai ser, queridos irmãos? Imagina o que está acontecendo no nosso país. Estou a falar aqui no nosso país, em Moçambique. Imagine, eu dei aqui exatamente os prenúncios do decreto dominical. Falei aqui e fique muito atento. O vídeo a seguir eu vou falar exatamente disso. O vídeo a seguir que eu vou gravar, vou falar exatamente disso. Acompanhe aqui o vídeo a seguir. Coisas que estão acontecendo no nosso país que são prenúncios do decreto dominical. Que você não pode ficar distraído sobre isso. E agora, queridos irmãos, esta informação aqui que vai seguir, o que você acha? Diante de tudo isso que não está sendo ensinado e agora já está acontecendo conosco, como que esses que não têm essa informação, não têm esses estudos, vão encarar essa informação? Acompanhe aqui. Nesta manhã, para louvar seu nome. Mas eu tenho outro motivo por estar muito feliz. Vocês querem saber? A Igreja Adventista recebeu um documento oficial. E aí? Como é que estes irmãos, aliás, esses é apenas uma representação de muitos outros que também não têm essa informação, não sabem de nada. Já é oficial. Os Estados Unidos agora estão numa campanha para colocar o domingo em adoração para todos. Agora já é oficial. Esses irmãos que não sabem disso, como que vão encarar isto? Como que vão encarar essa informação? Imagine, nós pregamos sobre o sábado e chamamos muitas pessoas a mostrar que o domingo é falso, porque não existe na Bíblia o dia do Senhor é o sábado. E agora, sem demora, está a aparecer agora uma ordem dos Estados Unidos para que todos adorem no domingo. Como que eles vão encarar? Não estaremos nós, por esconder essas verdades proféticas, esses estudos proféticos, não estaremos nós a promover a sacudidura? Nossos pastores, líderes, anciãos e mais, não estamos nós a promover a sacudidura? Então, queridos irmãos, eu aqui apenas queria trazer este esclarecimento só. E entenda, nesse estudo lá, esses irmãos pediram, por favor, voltem a dar as mensagens de profecia. Voltem a nos alertar para a gente ficar preparado nessa última hora. Então, a minha convocação também neste momento, queridos irmãos, faça a diferença em sua igreja. Se talvez ninguém tem domínio lá de profecia, chame, procure em outras igrejas, Adventistas do Sétimo Dia, solicite, chame para virem dar profecia em sua igreja. Eu, pessoalmente, estou a andar em igrejas diferentes, a deixar mensagem de profecia e alertar a igreja. Está aqui, como vimos, a irmã Maísa Ribeiro, uma grande pregadora evangelista, está ali a nos trazer a verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu o documento oficial para a adoração no domingo. Irmãos, qual é a igreja que nós vamos apresentar?
a Jesus Cristo nessa última hora, se a gente não falar dessas mensagens. O chamado também vai para si como membro. Se existem líderes como esses, pastores como esses, não deixe isso assim. Procure, vasculhe. Procure em outras igrejas irmãos que têm essa capacidade para te alertar, para te ajudar. Porque eu sei muito bem que existem muitos líderes egoístas que não sabem, também não deixam os outros que sabem para executar. Existem muitos também que sabem, mas não querem que os outros saibam. Existem muitos. Então, é a sua oportunidade para você trabalhar, fazer a sua parte em favor do seu crescimento espiritual, da sua família e da sua igreja, então. Eu termino por aqui exatamente a chamar a atenção. Diante desse comunicado que nós recebemos agora da irmã Maísa, nós temos uma outra informação, que é começar a preparar a vida no campo. Este é o tempo. Começar a preparar a vida no campo. Não espere as coisas explodirem para começar a procurar lugar no campo. Vai ser tarde. Comece agora a preparar. Queridos, quero deixar aqui esta mensagem. Se inscreva, compartilhe, faça chegar aos demais que você puder. Que assim a Igreja de Deus seja abençoada e preparada para essa última hora, que já não nos falta mais tempo. Até breve.